Olá, vamos falar hoje de ansiedade em relação à nossa sociedade. O Brasil é campeão mundial no conceito ansiedade. Ele é imbatível, assim como nossa seleção brasileira nas décadas aí anteriores era sempre a campeã mundial de futebol. Hoje nós temos o infeliz título de país campeão do mundo no quesito ansiedade. Desde a época da pandemia do coronavírus, muitos estudos têm sido feitos mundo afora para mapear esse fenômeno chamado ansiedade. Nessa época, quando a pandemia pegou a grande maioria dos países em diferentes escalas de gravidade, um estudo já mostrava, o tracking do coronavírus, já mostrava o país como o país com o maior número de pessoas ansiosas. Esse estudo mapeou 16 países, Brasil foi campeão, seguido por México e Rússia. De lá para cá, diferentes universidades e instituições têm mapeado esse fenômeno e, por exemplo, mais recentemente no Brasil, em 2021, a USP aplicou um questionário que já tinha sido aplicado aí em 11 países e, novamente, o Brasil foi campeão mundial de ansiedade dentre esses 11 países mapeados, seguido de Irlanda e depois Estados Unidos. E agora, mais recentemente, no World Mental Health, a Organização Mundial de Saúde mapeou 30 países e o Brasil foi campeão. O seu favoritismo foi confirmado, então no ranking de 30 países o Brasil lidera no quesito ansiedade. Então eu vou falar brevemente sobre o conceito da ansiedade que é mapeada nesses questionários. Primeiro, que esse fenômeno ansiedade que é mapeado em questionários de avaliação padronizados é um fenômeno em que a ansiedade já ganha um tônus a mais do que a ansiedade normal. Nós chamamos de ansiedade patológica, né? A ansiedade normal é um atributo do ser humano frente a situações do dia a dia, frente a pensamentos em que nós reagimos de forma positiva e de forma favorável. Então, por exemplo, quando você tem uma prova muito difícil no dia seguinte, você fica ansioso e essa ansiedade te impele a estudar de maneira pragmática para que você tire uma boa nota. Então, nesse contexto, a ansiedade é um fenômeno evolutivo, um fenômeno fisiológico, um fenômeno adaptativo que faz com que você se prepare melhor frente às circunstâncias e a expectativas futuras. Na ansiedade patológica, o indivíduo sofre desproporcionalmente, ou seja, às vezes sem nenhum estímulo aparente, ele sempre está apreensivo, tenso, preocupa-se excessivamente e até de forma irracional. E essa tensão muitas vezes vai se espalhar por sintomas os mais diversos possíveis, como geradores de insônia, de dores musculares, de dor de cabeça. Então, essa ansiedade patológica, ela é mapeada por esses instrumentos de pesquisa. Então, eu vou falar aqui brevemente também como funciona o rastreamento desse fenômeno ansiedade por esses institutos de pesquisa e universidades mundo afora, incluindo no Brasil. Muitas escalas são usadas para mapear a ansiedade patológica. Por exemplo, nós temos uma escala muito comum chamada escala de Hamilton para mapear tanto ansiedade quanto depressão. É uma escala de autoaplicação que a pessoa vai responder questões de múltipla escolha, considerando diferentes graus, por exemplo, de tensão, né? Uma pergunta: você anda preocupado excessivamente, né? Sim, a maior parte do tempo. Sim, de vez em quando. Não, raramente. Não, nunca. Então, nessas escalas, as perguntas são feitas para detectar um fenômeno e a sua intensidade. Quando você aplica uma escala procurando detectar o fenômeno ansiedade, muitas pessoas com ansiedade patológica serão mapeadas por essa escala, mas uma ou outra pode escapar desse instrumento.
Então, quando eu dava aula na faculdade, ensinando os alunos de que forma essas escalas funcionam, eu dava um exemplo muito prático, né, da tarrafa usada como instrumento de pesca. Uma escala de avaliação, ela precisa ter sensibilidade e especificidade. A sensibilidade é a capacidade que uma escala tem de capturar o caso verdadeiro positivo, por exemplo, o indivíduo realmente ansioso. E a especificidade é a capacidade que um instrumento tem de detectar o verdadeiro negativo, ou seja, de excluir aquele que não é um caso positivo de ansiedade na sua detecção. Esse conceito parece um pouco elaborado, então aí eu dou o exemplo da tarrafa para pescar peixes. A tarrafa é aquele instrumento que ele é todo perfurado, né? É uma rede angulada, né? Uma rede arredondada que você joga num curso d'água ou numa represa para capturar peixes. Então a tarrafa seria a escala e os peixes seriam o fenômeno ansiedade. Então, quando você joga a tarrafa no rio para capturar peixes, esse instrumento é muito eficaz. Quando você puxa a tarrafa, provavelmente virão muitos peixes, mas alguns peixes pequenos vão sair pelos orifícios da tarrafa e vão escapar do rastreamento. Mas a tarrafa também pode capturar animais que não são peixes. Então pode vir aí uma tartaruga, um sapo, uma cobra. Então o instrumento tarrafa é muito eficaz para capturar peixes, mas ele pode deixar escapar alguns peixes pequenos e também pode capturar seres vivos que não são peixes. Então, uma escala de avaliação, ela funciona da mesma forma. Ela vai capturar aquele fenômeno pesquisado na maioria dos casos, mas pode ser que um ou outro caso escape e ela pegue um caso que ela acredita ser do fenômeno, mas que é um falso positivo. Eu acho que deu para entender bem com esse exemplo da tarrafa. Voltamos agora para a ansiedade. A ansiedade patológica no Brasil, ela pode ser explicada por diferentes causas, né? Então, por que o Brasil sempre lidera quando é mapeado esse fenômeno mundo afora? Alguns dos motivos são muito claros. Um dos motivos clássicos é a questão da desigualdade social e econômica. Então pensem comigo, um país que tem uma desigualdade social e econômica tão importante, onde as pessoas passam por diferentes níveis de vulnerabilidade, né? É um país que tem sua população sempre no espectro de muita ansiedade, de muita depressão. Então vamos para o polo oposto. Os rankings de países mais felizes do mundo sempre encontram os mesmos países nas 10 posições. E quais são? Geralmente são os países nórdicos, né? Dinamarca sempre liderando, Finlândia sempre liderando, Noruega, Suécia. Então, os países mais felizes do mundo, não coincidentemente, são os países que têm uma taxa de desigualdade muito baixa. Na Dinamarca, o médico ganha 3 a 4 vezes mais do que o encanador que vai na casa dele consertar o seu vaso sanitário. Então, na Dinamarca, essa discrepância entre a camada da elite econômica e as pessoas pobres, né, na sociedade dinamarquesa, é muito pequena. Não é essa discrepância no Brasil, que um indivíduo muito pobre aí, ele mal sobrevive com menos de um salário mínimo, enquanto que indivíduos profissionais liberais ganham 30, 40, 50 vezes mais do que aquele indivíduo. Então, essa desigualdade é um fator marcante gerador de ansiedade patológica. Vou dar outro exemplo. Um país que tem aí 1/4 da sua população em vulnerabilidade em relação à alimentação, né? Cerca de 25% dos brasileiros, em alguns momentos da nossa história recente,
passavam por algum nível de insegurança alimentar, sendo que pelo menos um quinto, né, 20%, tem esse nível de insegurança alimentar diária, ou seja, não sabem nem se vão comer naquele dia. Então, uma sociedade que não provê nem o básico como alimentação é uma sociedade que tem níveis de ansiedade muito mais altos. Imagine você, uma mãe de vários filhos, que você não sabe se no dia seguinte terá comida para dar para os seus filhos. E isso é muito importante. Uma outra questão, a questão do trabalho. No Brasil, que lida com taxas de desemprego e de subemprego muito altas, né? Então já vamos para a primeira escala no quesito trabalho, desemprego ou subemprego. Imagine você sem renda, você fica extremamente ansioso, preocupado, temeroso, deprimido. Aí vamos para a próxima escala. Imagine o trabalho precário. Você tem um trabalho, mas você trabalha 10, 12, 14 horas para ganhar R$ 1.000, R$ 1.500. Você não tem tempo nem de descansar, não tem folga, não tem sábado, não tem domingo. Então, o trabalho precário, apesar de ser um trabalho, você já não está desempregado, também gera muita ansiedade. Aí vamos para outros polos aí no quesito trabalho. O indivíduo é um empresário ou ele é um indivíduo que trabalha no mercado financeiro ou trabalha numa empresa grande e ele sofre pressões excessivas, ele tem aí um flerte com uma síndrome do burnout. Então esse indivíduo pode ganhar até bastante bem, pode ter um salário razoável, mas esse indivíduo está ansioso, está tenso, está preocupado, né? O empresário preocupado com a nossa eterna instabilidade econômica, né? Ele não sabe o ano que vem quanto estará a taxa de juros, quanto estará a inflação. Então vejam que existem muitos mecanismos que norteiam o desencadeamento do fenômeno ansiedade na sociedade brasileira. Querem mais um? A violência nos seus mais diferentes níveis, a violência urbana, né? A violência através da criminalidade. Hoje, nas grandes cidades brasileiras, é muito complicado você, por exemplo, ter um risco de ser assaltado, de ter seu carro roubado, de ter seu celular furtado. Nas grandes cidades também há o fenômeno aí do tráfico de drogas, né, das milícias, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, o fenômeno da violência urbana também é um importante gerador de ansiedade. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, muitas mães e crianças têm um medo enorme de levarem seus filhos às escolas e as crianças e os adolescentes de frequentarem, porque eles têm que lidar com tiroteios diários, tiroteios entre traficantes, tiroteio entre traficantes e policiais. Então, a violência urbana é um fator muito importante, gerador de ansiedade na nossa sociedade, né? A violência política, a violência das redes sociais. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos uma polarização política que levou aí milhares de pessoas até Brasília para tentarem dar um golpe de Estado. Aí vocês falam, mas o que isso tem a ver com ansiedade? Ninguém passou ileso dessas situações. As pessoas que estavam naquela dissonância cognitiva, participando desses atos democráticos em frente aos quartéis e que depois foram lá para Brasília, essas pessoas estavam ansiosas, querendo uma ruptura institucional, insatisfeitas com o novo presidente eleito democraticamente. As pessoas que estavam no outro polo, né, que tinham votado no presidente Lula, estavam horrorizadas, tensas por verem aquela escalada de violência, de ameaça de ruptura. E eu, por exemplo, que durante 2, 3 meses coloquei muitos vídeos falando sobre esse tema, recebi dezenas de mensagens de pessoas se dizendo em sofrimento psíquico, ansiosas, depressivas, porque seus familiares, o pai, a irmã, um conhecido tinham rompido relações, tinham brigado. Muitas dessas pessoas, por conta da polarização política que o nosso país viveu,
foram procurar assistência psiquiátrica, foram procurar atendimento com psicólogos. Então vejam que no nosso país, até a instabilidade política que nós vivemos, por termos ainda uma democracia frágil, é capaz de gerar o fenômeno ansiedade patológica nos seus cidadãos. Um outro quesito, nós brasileiros somos aí vítimas de uma enxurrada de informações através do celular. Então, essa infodemia, né, essa epidemia de informações que nós recebemos todos os dias, e aí não escapam nem crianças e adolescentes que com 6, 8, 10 anos já estão na tela de um celular, né? E por outro lado, o país, apesar de ser um país pobre, é um país altamente conectado. Eu sempre brinco com aí um pouco de ironia, que a pessoa pode não ter às vezes dinheiro para comprar alimentos, mas ela tem um celular e fica ali na esquina vendo as últimas notícias ou as fake news. Então, nosso país sofre também uma toxicidade digital que leva ao aumento do número de casos de ansiedade patológica. Mais um exemplo, nós somos um povo culturalmente conhecido como eternos insatisfeitos. A sociedade brasileira é uma sociedade do status, onde ter é mais importante do que ser. Então, apesar de sermos um país capitalista, como nós temos essa desigualdade imensa, na nossa sociedade, o status, né, ter uma casa muito bonita num condomínio, ter o celular do último tipo, o carro mais bonito do mercado, para nós é um símbolo de status, um símbolo de poder, um símbolo de projeção. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, essa eterna insatisfação é geradora de ansiedade e depressão. O exemplo banal que eu dou, o brasileiro está andando de bicicleta e aí ele começa a trabalhar, começa a ter alguma renda, ele quer comprar uma moto, porque a bicicleta é muito lenta. Passa algum tempo, ele compra uma moto, ele fica feliz da vida na primeira semana, agora ele vai super rápido de um lugar para o outro. Logo, ele está insatisfeito, porque ele está tomando chuva, não dá para levar muita gente, né? Aí ele quer comprar um carrinho velho. Passa algum tempo, ele compra o carrinho velho, durante uma semana ele está no céu, super feliz, agora ele pode ir, não tem problema com o tempo. Mas aí passa algum tempo, ele não quer mais aquele carro velho, ele quer um carro novo, um modelo popular 0 km. Quando ele compra esse carro popular 0 km, ele solta rojões, está super feliz. Essa felicidade não dura muito tempo. Dali um pouco de tempo, ele acha que o motor não é potente, que ele queria um carro com ar-condicionado, com câmbio automático. E aí ele junta mais dinheiro e compra esse carro desejado. Passados poucos meses, ele já está insatisfeito. Ele acha que ele tem que ter uma SUV ou um carro de último tipo. E aí, mesmo quando ele chega nesse status máximo de ter um carro último tipo ou uma SUV, ele continua insatisfeito. Por quê? O problema não está no carro ou no meio de transporte, o problema está nele. O brasileiro é um eterno insatisfeito. Vejam no seu entorno pessoas que querem trocar de carro até a cada 2, 3 anos, né? E também olhem pessoas que moram em lugares muito simples, né? Em casas ou apartamentos bastante aí simplórios, mas tem um carro último tipo de 200 ou 300 mil na garagem. Então vejam como no Brasil o carro, por exemplo, é um instrumento de status. Vou dar um exemplo. Em países europeus, muitas pessoas que têm uma boa condição econômica, elas ficam 5 a 10 anos com o mesmo carro, porque lá o carro não é um instrumento de status. Vou dar mais um exemplo. Eu passei quase 60 dias viajando de mochilão no Uruguai, e no Uruguai eu tive a constatação plena. Lá o carro é um instrumento de transporte. Para os uruguaios, que são aqui nossos vizinhos, o carro significa levar você do ponto A até o ponto B. Então, os uruguaios, sejam ricos, pobres ou remediados, todos eles têm um carro na garagem
E aí, aquele carro faz parte da família, como se fosse um pet. A pessoa vai ficar 5, 10, 15 anos com aquele carro. E é isso que você vê, por exemplo, nas ruas de Montevidéu. Você está no centro de Montevidéu, você não vê passar só os carros importados e os carros luxuosos. Você vê passar carros de todas as gerações. Carros de 5, 10, 15, 20 anos atrás estão ali convivendo ao mesmo tempo na região mais rica do país. Então, isso dá uma noção que para a sociedade uruguaia, carro não é um sinônimo de status. Então, por isso, os uruguaios não são tão ansiosos como nós brasileiros, né? É um povo que desfruta de taxas muito mais adequadas em relação à ansiedade e depressão. Aí voltamos para o Brasil. Um outro fenômeno que faz com que exista muita ansiedade e depressão, inclusive flertando com as doenças depressivas, né, com as síndromes ansiosas e com a depressão propriamente dita, é a falta de assistência à saúde mental no nosso país. Então vou voltar lá de novo para aquela questão das escalas de mensuração de ansiedade. Quando você aplica essa escala, você pega dois casos positivos. Você pega a incidência e pega a prevalência. O que é a diferença entre incidência e prevalência? A incidência é aquele caso agudo, aquele caso que está acontecendo naquele momento. A prevalência é aquele caso crônico, aquele caso que está acontecendo naquele momento, mas que há um ano atrás, se você pesquisasse, estaria presente, e daqui a um ano, quando você novamente pesquisar essa população, o caso crônico vai aparecer na escala. Então, no nosso país, pessoas que estão doentes com transtornos ansiosos, transtornos depressivos, eles não têm acesso a tratamento adequado e digno. Então, nós temos um problema muito sério, né? Nas grandes cidades e mesmo em cidades menores, quem tem aí um quadro de ansiedade e depressão, ele não chega no especialista, ele é maltratado, né, no sentido lato da palavra, né? O clínico geral tem dificuldade de tratar esse paciente, e aí esse paciente sempre vai aparecer nas escalas de avaliação de ansiedade e depressão, porque ele nunca sara, ele nunca melhora, ele sempre está com o seu quadro cronificado, porque ele não tem acesso a uma boa rede de saúde mental com, no mínimo, psiquiatra e psicólogo para atender o seu caso. Então, esse é o exemplo. A pessoa está com ansiedade aguda, faz aí 1 mês, 2 meses que ela está sofrendo. Se ela tem assistência adequada, ela procura o profissional, ela faz um tratamento pertinente, em poucos meses ela pode melhorar e vai desaparecer das escalas de ansiedade. Como não é isso que acontece, essa pessoa tem uma irrupção de um quadro ansioso e ela não consegue tratamento, não tem acesso à rede de saúde, ela vai às vezes ter aqueles sintomas cronificados e ela sempre vai aparecer nos estudos de ansiedade como caso positivo. Entenderam como isso faz impacto? Em países que existe uma assistência boa, a pessoa é tratada e aquelas com evolução ou prognóstico favorável, elas vão melhorar. No Brasil, elas vão cronificar, porque a esmagadora maioria não tem acesso a redes de tratamento adequadas. A outra questão é a nossa liberalidade no uso e consumo de diferentes substâncias. Então, o Brasil também é um dos países campeões em termos de uso, por exemplo, de álcool, de maconha, de cocaína, né? E aí por motivos históricos, culturais, né? A nossa sociedade é bastante permissiva com a bebida alcoólica, né? Vejam aí que mesmo com leis que tentam frear o consumo de álcool e a direção, todos os dias existem pessoas matando outras pessoas no trânsito dirigindo embriagadas. Então, nosso país é tolerante com bebida, com maconha, com cocaína. As pessoas se medicalizam de forma excessiva no nosso país. Então, é comum no nosso país a pessoa estar doente e não procurar o atendimento médico e se automedicar, né? Então, por exemplo, na minha área, as pessoas compram remédios da faixa preta
na farmácia ou pegam o da amiga, da vizinha e tomam por conta própria. Aí passa algum tempo, essa pessoa precisa de um remédio para dormir, de um remédio para acordar, de um remédio para trabalhar. Então, nossa sociedade também é extremamente medicalizada, né? Principalmente com automedicação. Aí eu estou dizendo da medicação que não é indicada para os fins corretos. Isso aumenta, como efeito colateral, as taxas de prevalência de ansiedade e depressão. Eu tenho atendido, por exemplo, muitas pessoas no consultório que me procuram porque fizeram uso abusivo de hormônios, de esteroides anabolizantes, de hormônios para fins estéticos, né? Às vezes eu recebo pessoas que estavam fazendo uso abusivo de psicoestimulantes, de anfetaminas, de Venvance, e aí elas chegam no consultório detonadas, com ansiedade, com depressão, com insônia, com vários sintomas psiquiátricos. E essa liberdade da nossa sociedade em usar e abusar de substâncias também é um fator que desencadeia muitos casos de ansiedade e depressão. Então, fazendo aí um breve relato do fenômeno ansiedade, em que infelizmente nós somos campeões mundiais, e colocando as diferentes causas e motivos, espero ter ajudado vocês para que vocês entendam esse fenômeno, né? Mapeiem no seu entorno situações de ansiedade que vocês observam e consigam entender como esse é um debate importante, porque postas as condições para que a ansiedade exista, né, em países subdesenvolvidos como o Brasil, se essas condições não forem manipuladas e melhoradas, a tendência é que nós nos perpetuamos no pódio aí da corrida da ansiedade. Toda vez que houver uma corrida cujo campeão será o país mais ansioso do mundo, o Brasil provavelmente estará entre os líderes, infelizmente. Então esse é o recado, espero ter ajudado. Até mais.